Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula do treinamento online de ICMS SPED Fiscal. Eu sou o professor Felipe Guerra e nós estamos aqui para dar continuidade ao conteúdo que nós começamos ontem. Nessa aula, nós vamos abordar a substituição tributária do ICMS de forma simples, prática, e o meu objetivo aqui é mostrar que você pode aprender de uma vez por todas o que é, como funciona, como se calcula a substituição tributária, por mais que você já trabalhe algum tempo com ICMS e tenha aí muitas dúvidas na sua cabeça. Você está no lugar certo e o meu objetivo aqui é descomplicar de uma vez por todas esse tema com todos vocês, tá? Eu gostaria de iniciar essa aula já agradecendo a presença de todos vocês que estão aqui comigo na aula 2, agradecendo também a todos que participaram da aula 1, todas as mensagens que vocês mandaram. Ontem meu Instagram travou de tantas mensagens, de tantos posts. Eu tentei recompartilhar ali todos. Então, eu gostaria de iniciar aqui essa segunda aula, esse nosso segundo encontro, agradecendo a todos vocês pelo carinho, por estarem aqui comigo, por estarem compartilhando e convidando mais pessoas para participarem do nosso treinamento. E eu gostaria de reforçar esse pedido, tá? Chama aí todo mundo, chama mais gente, vamos fazer aqui desse evento algo muito bacana, um treinamento que realmente vai mudar aí a visão e a prática, a rotina de muitos profissionais dentro da área fiscal, beleza? Pois bem, pessoal, enquanto vocês vão pegar papel e caneta para continuar aí as anotações agora dessa nossa aula 2, eu já vou começar compartilhando aqui a minha tela, com vocês, para que a gente possa dar início aqui ao nosso conteúdo, certo? Pois bem, pessoal, o que é que nós vamos fazer hoje? Eu vou só reforçar um pouco com vocês aqui, nesses primeiros minutos, os objetivos do nosso evento, tá? Pois bem, nós começamos ontem o nosso treinamento online sobre ICMS SPED Fiscal, ontem no dia 12 de abril, a primeira aula foi ao ar às 20 horas, e nós abordamos o tema apuração do ICMS normal. Eu mostrei para vocês ali o princípio da não cumulatividade e também como que se dá a dinâmica da apuração, certo? Nessa nossa segunda aula, como eu já adiantei para vocês, nós vamos falar sobre substituição tributária do ICMS. Na nossa aula de amanhã, nós vamos abordar a EFD ICMS-PI, ou SPED fiscal, como você preferir chamar, tá? E na nossa quarta aula, de quinta-feira pela manhã, eu vou mostrar para você como que você pode estruturar um roteiro de estudos para, a partir de agora, implementar os seus trabalhos aí relacionados ao ICMS e definitivamente conseguir se tornar um especialista nessa temática, tá? Como eu havia prometido para vocês, pessoal, as aulas, a partir do momento em que elas são liberadas aqui, elas ficam disponíveis para que vocês assistam quantas vezes quiser, tá? Lembrando que esse é um curso só que a gente dividiu em 4 dias, tá? Exatamente para facilitar o nosso aprendizado, a nossa dinâmica, para que você possa assistir o conteúdo, assimilar, fazer suas anotações, rever algo. Então, é muito importante que você assista todas as aulas, tá? Inclusive, hoje a gente vai trazer de volta, recuperar diversos conceitos e coisas que a gente viu durante a aula 1, tá? Então, é muito importante que você assista todas as aulas. Outra coisa importante é que você assista as aulas pela plataforma, tá? Você deve, pelo menos, fazer login na plataforma, porque assim a gente pode computar o seu acesso às aulas para que você tenha direito ao seu certificado de participação. Ah, professor, depois que eu faço login, eu gosto de assistir pelo YouTube. Não tem problema, tá? Mas eu peço que suas dúvidas sejam enviadas por dentro da plataforma, para que eu possa ir lá, selecionar elas e poder trazer aqui para que a gente possa discutir, tá? Então, é muito importante isso. Outra coisa, pessoal, é que aqui na lateral da nossa área, nós temos um local, em algum canto aqui da lateral, ou de um lado ou de outro, que você pode fazer o download dos materiais. Muita gente ficou mandando mensagem, professor, como é que eu faço para baixar? Está aqui nesse ambiente, tá, pessoal? Nós tentamos deixar a plataforma o mais simples possível, o mais intuitiva possível, para que você pudesse encontrar tudo. Então, tá aqui os materiais, estão ali embaixo os comentários, onde você pode deixar suas dúvidas. E essa é a nossa proposta do evento. Lembrando que as aulas vão ficar no ar somente até quinta-feira,
somente até quinta-feira, às 23 horas e 59 minutos. E conforme eu já disse desde ontem, não tem choro, não tem prorrogação, é o nosso combinado. Eu venho aqui, entrego o máximo que eu puder de conteúdo para vocês, e o combinado de vocês é estarem aqui comprometidos a estudarem, darem o seu melhor, tá? Eu não sei se você é uma daquelas pessoas que começa as coisas, mas não termina, se você tem dificuldade para poder concluir ciclos, mas eu quero que você estabeleça um compromisso com você mesmo de estar aqui em todas as aulas e aproveitar ao máximo esse conteúdo, tá? Beleza. Visto isso, pessoal, nós vamos agora para a parte da amostra. Como eu fiz para vocês, com vocês na primeira aula, tá? Eu trouxe aqui também para essa segunda aula mais alguns autos de infração para a gente conversar um pouco, tá? Professor, para que você está mostrando esses autos de infração? Ora, estou mostrando esses autos com 3 objetivos, tá? Primeiro deles, permitir que você entenda o risco fiscal que está associado à atividade do profissional que atua dentro do setor fiscal. Por quê? Porque é muito comum que você que está aí me assistindo tenha caído de paraquedas na área fiscal, não tenha tido muito preparo para ingressar nessa área e tenha aprendido a respeito do ICMS, dos demais tributos, a partir das suas experiências. Alguém vai lá te ensinando, dizendo assim, ó, clica aqui, faz isso, liga para ali, e assim você vai aprendendo. Pesquisa ali no regulamento, e assim você vai aprendendo. Só que você ter caído no setor fiscal de paraquedas é normal, mas você continuar a sua vida toda dentro da área fiscal, tendo um monte de dúvidas, não tendo segurança, trabalhando de forma errada, isso é uma decisão sua. Exatamente por isso que nós estamos aqui, para poder abrir sua mente para um universo de possibilidades que existem dentro do ICMS e principalmente para destruir aí as fronteiras entre os estados para que você possa de verdade entender, aprender, ter segurança, dominar para poder trabalhar onde você quiser, tá? Então, o segundo objetivo de mostrar os autos de infração é o da gente entender um pouco como é que o fisco tem notificado os contribuintes, para que a gente possa ter uma noção prática de quais são os conhecimentos que a gente precisa ter e, dessa forma, atuar de forma preventiva, tá? E a terceira grande questão relacionada a esses autos de infração é mostrar para vocês que a gente também tem aqui uma grande oportunidade. Por quê? Porque se o fisco está indo em cima desse tipo de situação, aqueles profissionais que entendem como mitigar esses riscos, como proporcionar para as empresas meios delas não virem a ser autuadas, eles vão conseguir, obviamente, vender os seus serviços, vender as suas soluções e ser bem pagos para isso, tá? Então, vamos lá. Primeiro auto de infração que eu queria mostrar para vocês aqui hoje é uma multinha num valor pequeno, tá? Aonde o relato da infração é o seguinte: falta de recolhimento do imposto, no todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária na forma e nos prazos regulamentares. Como eu disse para vocês na aula passada, tá? A falta de recolhimento do imposto, seja ele o ICMS normal ou o ICMS substituição tributária, pode acarretar numa multa, tá? No caso aqui, uma multa de R$ 5.696. O contribuinte supra adquiriu diversas matérias-primas para beneficiamento ou transformação em processo industrial, porém, comercializou tais mercadorias e não recolheu nem apurou o ICMS antecipado, conforme exige a legislação, motivo do presente auto de infração, vide informações complementares. Pessoal, nessa aula de hoje eu vou explicar para vocês mais sobre o ICMS normal, o que é o ICMS antecipado, o que é a substituição tributária, e vou até explicar um pouco do que é o diferencial de alíquotas, tá? Então, eu vou tentar fazer um apanhado bem amplo aqui desses temas para que vocês tenham mais segurança, tá? Portanto, fique comigo até o final da aula, não saia daqui e convide mais gente para participar, tá? Uma coisa que ontem mandaram aí no chat e eu queria responder agora é que muita gente perguntou assim, ó, professor, quando vem essas autuações, quando vem essas fiscalizações, a gente tem um tempo para se regularizar? Pessoal, normalmente não, tá? Normalmente não. Nós estamos falando de tributos por homologação. O que são tributos por homologação? São aqueles que o próprio contribuinte apura o imposto,
com base na legislação tributária e ele promove o recolhimento. Depois disso, ele manda obrigações fiscais, como é o caso do SPED fiscal, detalhando como que ele chegou naqueles valores. E aí o fisco tem um prazo para homologar esses valores. Quando inicia-se um processo de fiscalização, o contribuinte ele não pode alterar mais nenhuma informação que ele já tenha enviado. Ele deve fazer essas alterações sempre de forma preventiva, antes de qualquer procedimento fiscal. E é até por isso que é uma oportunidade tão grande trabalhar no setor fiscal, porque, por exemplo, eu trabalho vendendo muito esse serviço de revisão fiscal, que é onde eu vou em empresas que ainda não foram fiscalizadas e vou fazer esse trabalho de revisão para identificar possíveis erros que possam proporcionar à empresa uma diminuição do seu risco. Então, por exemplo, nesse caso, o auto de infração é pequeno, né, de R$ 5.696. Mas, quando a gente vai trabalhar nessa revisão fiscal, é comum que a gente identifique essa possibilidade de penalidade, trabalhe na diminuição de risco e cobre um valor em cima disso. Normalmente 20% em cima desse valor, tá? Beleza, vamos aqui para outro auto de infração, esse é um valor um pouco maior, R$ 11.547. Relato da infração. Embaraçar, dificultar ou impedir a ação fiscal por qualquer meio ou forma. O contribuinte acima qualificado foi intimado diversas vezes para que fosse apresentada a ficha técnica dos diversos produtos fabricados pelo mesmo, referente aos anos de 2012 a 2014, conforme relato na infração complementar em anexo. Vejam, pessoal, aqui o contribuinte ele foi intimado várias vezes para cumprir com uma obrigação acessória, que era o quê? De demonstrar a ficha técnica dos produtos. Amanhã, na nossa aula de SPED fiscal, eu vou explicar para vocês sobre bloco K do SPED fiscal, é onde a gente vai discutir um pouco sobre ficha técnica. Então, a aula de amanhã nós vamos falar sobre NCM, CST, CFOP, classificações fiscais, nós vamos falar sobre os processos envolvendo o cadastro de produtos, os erros mais comuns da escrituração fiscal, que acarretam em autos de infração. Então, a aula de amanhã também está imperdível, tá, pessoal? O terceiro auto de infração que a gente vai ver hoje já é aqui uma multa de R$ 433 mil. Ó. Omissão de receita identificada através de um levantamento financeiro fiscal contábil, aonde o contribuinte omitiu no ano de 2011 diversas receitas tributadas pelo ICMS num montante de R$ 1.400.000, conforme a planilha que está em anexo ao auto de infração. Ou seja, percebam aqui que omitir receitas tributadas, ou seja, deixar de escriturar documentos fiscais, deixar de reconhecer operações que deveriam ter sido reconhecidas, como, por exemplo, vender sem nota, é passível de um auto de infração aí de R$ 433 mil. E o último auto que eu vou mostrar para vocês hoje, tá, pessoal? É aqui esse auto de infração de R$ 27 mil, aonde o relato da infração é o seguinte: remeter mercadoria com documentação fiscal inidônea. A autuada remeteu sucatas nos DANFs, tais e tais, simulando tratar-se de operação de venda de produção própria, inclusive com destaque de IPI, quando trata-se de operação não tributada por aquele imposto. A empresa goza de um benefício fiscal e traz uma declaração inexata na nota fiscal, o que torna aquele documento inidôneo. Percebam, tá, pessoal? Percebam aqui um grave problema. Essa nota fiscal desse contribuinte foi considerada inidônea, foi considerada irregular, porque simplesmente ele fez o destaque do ICMS errado. Pessoal, pensem aí, vocês que trabalham no setor fiscal há muito tempo, vocês que já fazem escrituração de documentos fiscais, quantas e quantas notas fiscais todos os dias vocês recebem errados dos clientes? Imagine aí se todas essas notas forem ser consideradas inidôneas, se todas elas forem gerar autos de infração e multas. Então, pessoal, percebam, como eu disse, aonde existem grandes problemas, existem grandes oportunidades. Existem muitos problemas relacionados à apuração fiscal do ICMS, relacionados aos seus procedimentos operacionais, mas existem também grandes oportunidades. Porque você, como um profissional que vai trabalhar em proporcionar soluções tributárias para as empresas, vai encontrar aí um universo fantástico de oportunidades, tá? Pois bem,
Voltando aqui para o nosso mapa mental, a gente sai dos autos de infração, que é uma amostra do conteúdo, da aplicação prática do conteúdo que a gente está vendo aqui, e a gente vem para a grande promessa do nosso treinamento, que é de mostrar para vocês que é possível aprender o ICMS de forma simples e ter segurança na hora de enviar o SPED fiscal. Esse é o meu grande objetivo aqui, tá? Muitas das mensagens que eu recebi de vocês sobre a aula 1 tratavam exatamente sobre isso. Professor, eu consegui ver de forma muito simples, de forma muito didática. Foi muito bom por conta disso. Então, pessoal, eu agradeço demais o carinho de vocês. Esse é o objetivo do evento, mostrar para vocês tudo de forma simples, clara, prática, para mostrar para vocês de que não existe nenhum bicho de 7 cabeças no ICMS, tá? Ele não é um bicho-papão, ele não é um grande vilão, e eu vou mostrar para vocês que é possível aprender, dominar o ICMS e ter segurança, tá? Pois bem, pessoal, agora vamos começar a brincadeira mais séria, tá? Antes de nós começarmos a falar sobre substituição tributária, a gente vai fazer uma breve revisão do que a gente viu ontem, até porque a gente precisa consolidar alguns conceitos, tá? Primeira coisa que eu queria reforçar para vocês é aquilo que eu já disse, que é muito provável que você tenha aprendido o ICMS errado, tá? Você tenha aprendido o ICMS errado. Que o ICMS ele é um tributo fascinante, mas que pouca gente se propõe a ensinar devido à sua complexidade. Exatamente porque as pessoas não têm segurança. Elas adquiriram conhecimentos sobre o ICMS de forma muito equivocadas, às vezes. E existem muitos cursos teóricos no mercado, né? Muita coisa que vem aqui e tem uma desconexão com a prática. E existe também uma premissa que é errada também, de que só os auditores da Secretaria da Fazenda que entendem do ICMS. Não, não aceite isso, tá? Não aceite isso. Você pode ser um especialista no ICMS. E se você se dispor a estudar, você vai ser, tá? E aí eu contei para vocês um caso prático a respeito da compra de um ativo que envolvia ali a definição, a conceituação do contribuinte do tributo. Então, a gente viu que o contribuinte do ICMS ele tem duas características, ou habitualidade ou intuito comercial. E nós vimos, sim, que existe uma conexão disso com a nossa prática e que o grande objetivo do profissional que deseja trabalhar com ICMS de forma segura é estudar certo, com foco na base, com foco naquilo que precisa ser efetivamente aprendido. E o entendimento de como estudar certo começa entendendo que existe uma hierarquia normativa. E essa hierarquia normativa traz como fonte primária do direito tributário a nossa matriz constitucional, a nossa Constituição Federal. E quando a gente fala de ICMS, a Constituição Federal, lá no artigo 155, ela traz no inciso 2º a competência para que os estados eles possam instituir e cobrar o ICMS. E também a própria Constituição Federal estabelece quais são os assuntos que deverão ser disciplinados por uma lei complementar. E eu mostrei para vocês que a regulamentação complementar principal do ICMS é a Lei Candir, a Lei Complementar 87 de 1996. Inclusive, na primeira aula, nós estudamos o artigo 4º, que trata sobre a definição do contribuinte, e estudamos também os artigos 24 e 25, que falam sobre a apuração do ICMS. Ainda nessa regulamentação complementar, a gente entende que existem atos do CONFAS, do COTEP, ajustes CNIEFs, convênios, protocolos, e aí eu citei aqui um local onde você pode encontrar muitas informações relevantes, que é o próprio Guia Prático do SPED Fiscal, onde ontem a gente estudou o registro E110, apuração do ICMS nas operações próprias. E aí eu fiz um desafio para vocês, que era o quê? De procurar no regulamento do estado de vocês aquelas informações que estavam na Lei Candir, como, por exemplo, onde que o tributo incide, onde que ele não incide, quais são as hipóteses de incidência específica, a definição de contribuinte. E caso você procurasse e encontrasse também no seu regulamento, você poderia bater uma fotinha e marcar lá o professor Felipe Guerra, botando a hashtag tem aqui também. Isso é um movimento que eu quero montar, que eu quero criar, exatamente para desmistificar e tirar completamente da mente de vocês essa história de que o meu ICMS ele é diferente do mundo todo.
Não, pessoal, não é. Você é que provavelmente tem uma base fraca relacionada ao ICMS, tá? E o meu objetivo aqui é exatamente provocar essa reflexão em você. Por exemplo, ontem mesmo eu vi aqui nos comentários da nossa plataforma um colega que colocou assim, ó, professor, eu vi aqui sobre a apuração do ICMS que no artigo 24 da Lei Candia, ela fala que os estados eles vão disciplinar o prazo do período de apuração. Mas aqui no meu estado tem uma cobrança do ICMS na entrada, tem outra na saída. Professor, isso está certo? Tá, pessoal. Está certo, sim. Isso também está previsto na lei complementar. Isso é exatamente o débito e o crédito do ICMS. Tem muita gente que confunde. Professor, aqui é cobrado diferencial de alíquotas para compras para comercialização. Mas não é o diferencial de alíquotas. O cálculo é até semelhante, mas a gente está falando do antecipado. Mas não se preocupem que eu vou explicar isso tudo para vocês, tá? Isso tudo vai ficar desmistificado para vocês. A gente vai tentar evoluir nos conteúdos. O nosso tempo aqui no treinamento é curto, mas eu vou tentar esclarecer o máximo de questões possíveis, tá? Pois bem, pessoal. Então, fazendo esse breve resumo do que nós vimos ontem, nós já podemos entrar aqui para o nosso tema de hoje, que é a substituição tributária. E para a gente entender substituição tributária, nós vamos aqui para casos práticos, tá? Nós vamos fazer bastante cálculo hoje. Eu quero que você preste bastante atenção em tudo que eu vou explicar. Prometo que não serão cálculos muito complexos, é coisa tranquila, tá, de ser entendida, mas eu preciso da concentração de vocês, tá? Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aí, pessoal, é uma figura que demonstra uma cadeia econômica perfeita. Professor, o que é uma cadeia econômica perfeita? Bom, pessoal, todos os produtos que nós consumimos no nosso dia a dia, ou eles são importados, ou eles foram fabricados no nosso país. Então, normalmente, as operações em uma cadeia econômica começam na fabricação dos itens por uma indústria. A indústria vai lá, fabrica determinado produto. Posteriormente, ele vende para uma outra empresa. Pode ser um comércio atacadista, tá? Pode ser que ele venda direto para um varejista? Pode. Pode ser que uma pessoa física compre direto da indústria? Pode, mas são coisas mais incomuns, tá? Por isso que eu chamo de cadeia perfeita, porque no universo ideal, a indústria vende para o atacadista, que por sua vez vende para o varejista, que depois vende para o consumidor final. Quando a gente fala de ICMS, pessoal, nós temos um tributo que é indireto, como eu expliquei para vocês ontem. Os tributos indiretos são aqueles que incidem sobre o consumo. E no caso do ICMS, além de ser um tributo indireto, ele é por dentro, ou seja, embutido no preço da operação, está o ICMS. Aqui, eu vou primeiro fazer um exemplo de apuração do ICMS normal, semelhante ao que nós vimos ontem no princípio da não cumulatividade, para que a gente possa ir maturando, amadurecendo os nossos conhecimentos para que a gente possa chegar na não cumulatividade, tá? Vamos supor que nós estamos falando aqui de uma indústria que fabricou um produto e vendeu por R$2.000 para o atacadista, tá? Essa indústria vendeu por R$2.000 para o atacadista. Esse atacadista recebeu essa mercadoria e, posteriormente, ele vendeu por R$4.500 para o varejista. Esse varejista, por sua vez, recebeu a mercadoria, deu entrada e, posteriormente, vendeu para o consumidor final por R$6.000. Então, normalmente é assim que acontece uma cadeia econômica. A indústria vende para o atacado vende para o varejo vende para nós, consumidores finais, eu e você, tá? E durante cada etapa da cadeia econômica, existe a tributação do ICMS. Então, eu coloquei aqui uma tributação do ICMS com alíquota de 18%. Pessoal, o que é muito importante nesse momento? Que você entenda a sistemática, a dinâmica. Foque na dinâmica, tá? Não se prenda a detalhes nesse momento. Eu quero que você entenda a lógica, tá? Então, vamos lá. Pessoal, já avisei para vocês ontem, tá? Se vocês ouvirem menino chorando, barulho da Peppa Pig, gritaria aqui, não se preocupe, não está acontecendo nada demais. É só porque eu estou no home office, tá? Home office de quem tem filho pequeno é assim. Vocês, quem tem filho aí me entende. Quem não tem, se prepare aí, porque vai ter um dia. Pois bem, pessoal, então nós vamos botar aqui uma alíquota de 18%, tá?
que é a que vai prevalecer em todas as etapas, tá? Nós vamos ter uma alíquota de 18% em todas as etapas da cadeia econômica. Então, estou colocando aqui para a gente poder fazer os nossos cálculos. Então, vamos lá. A indústria vendeu por R$2.000 para o atacado, mas embutido nesses R$2.000, nós tínhamos 18% de ICMS. Pessoal, a gente começa a trazer alguns conceitos aqui interessantes, tá? Vocês concordam comigo que o atacadista ele está pagando R$2.000, mas ele não vai receber R$2.000 em mercadorias? Por que não, professor? Ora, eu estou dizendo para vocês que embutido nesses R$2.000 tem o ICMS. Se embutido nesses R$2.000 tem o ICMS, significa que a gente tem aqui de ICMS, quanto? Vezes 18%, nós temos 2.000 vezes 18%, nós temos então um ICMS aqui de R$360. De R$360. Então, o atacadista está pagando R$2.000, mas embutido nesses R$2.000 tem R$360. Só que ele pagou R$2.000 para a indústria. Beleza. A indústria recebeu esses R$2.000. A indústria recebeu esses R$2.000. Esses R$2.000 é dela? Não, não é dela. Ela recebeu R$2.000, mas R$360 desses R$2.000 é de imposto que o atacadista pagou no momento que comprou. Então, a indústria ela sabe que ela recebeu, mas que ela deve esse valor para o fisco. Então, ela lança esses R$360 a débito na sua apuração fiscal. E é interessante, pessoal, porque percebam que nesse momento surgem duas figuras, tá? Contribuinte de fato e contribuinte de direito. Quem é que é o contribuinte de fato? O contribuinte de fato é aquele que verdadeiramente suportou o ônus fiscal. Quem é que está suportando o ônus fiscal? Quem é que está pagando de verdade? Quem está pagando de verdade nessa primeira operação é o atacadista, porque o atacadista pagou R$2.000. Ele está suportando o ônus fiscal. Mas quem vai promover o recolhimento não é ele. Quem vai gerar uma guia e promover o recolhimento para o Estado é a indústria. Então, a indústria é o contribuinte de direito. O contribuinte de direito é aquele que promove o recolhimento. O contribuinte de fato é aquele que suporta o ônus fiscal. Por que essa conceituação é importante? Ora, porque eu só vou ter direito a crédito de ICMS, quando eu sou o contribuinte de fato. Eu só tenho direito a crédito de ICMS quando eu sou o contribuinte de fato. E a gente vai já ver isso aqui, tá? Então, vamos fechar a apuração do ICMS normal da indústria. Ela não teve mais nenhuma operação, vendeu por R$2.000, embutido no preço tinha 360, lançou os 360 a débito. Então, quando ela fez o encontro de contas, o valor do ICMS a recolher é de R$360. Esse é o valor do ICMS a recolher pela indústria. Vou botar aqui bonitinho de amarelo para a gente ter sempre isso em mente, tá? Então, o ICMS a recolher da indústria foi R$360. Porém, pessoal, esse atacadista comprou mercadoria por R$2.000. Quando ele comprou e pagou esses R$2.000, embutido no preço tinha R$360, e como eu expliquei para vocês, ele foi o contribuinte de fato. Ele suportou o ônus fiscal. E eu acabei de dizer para vocês que quem tem direito ao crédito de ICMS é o contribuinte de fato. Então, esse atacadista comprou por R$2.000, pagou R$360 embutido no preço. Então, esses R$360 ele vai lançar a crédito na sua apuração fiscal. Lançou R$360 a crédito proveniente das suas compras. Lembrando, tá, que essa compra foi acobertada por uma nota fiscal eletrônica, tudo bonitinho, tá? Tudo bonitinho. Então, comprou através de nota fiscal eletrônica, pagou bonitinho ali o valor do tributo, tudo certo, tudo ok, tudo dentro dos conformes. Posteriormente, esse atacadista vendeu por R$4.500 para o varejista. Quando a gente aplicar o ICMS de 18% em cima desses R$4.500, a gente aplicou 18%,
nós vamos chegar num ICMS de R$ 810 embutido nesses 4.500. Quem está pagando esses R$ 8.810, perdão, quem está pagando é o varejista, porque o varejista está comprando a mercadoria, está pagando 4.500, mas embutido no preço está os 810. O atacadista recebeu os 4.500. Como ele recebeu esses 4.500, ele recebeu junto R$ 810 de ICMS. Então, ele sabe que esses R$ 810 não é dele, é do fisco. Então, ele precisa lançar esses R$ 810 a débito na sua apuração. Fazendo o encontro de contas, débito menos o crédito, nós temos um valor a recolher, um ICMS a recolher pelo atacadista, a recolher pelo atacadista, de R$ 450. Esse é o valor do ICMS a recolher pelo atacadista. Continuando a nossa lógica de raciocínio, tá, pessoal? Continuando a nossa lógica de raciocínio. O varejista comprou a mercadoria por R$ 4.500 e embutido no preço tinha R$ 810. Como esse varejista suportou esse ônus fiscal, ele foi contribuinte de fato, esse valor vira crédito para ele. Virou crédito para o varejista. Posteriormente, esse varejista vendeu mercadorias por R$ 6.000 para o consumidor final. Só que, embutido no preço, havia 18% de ICMS. Então, esse consumidor final, que somos eu e você, tá? Somos eu e você, comprou uma mercadoria por R$ 6.000, mas pagou embutido no preço R$ 1.080. R$ 1.080. Percebam, ó, que o valor que foi pago aqui pelo consumidor final é maior do que o de todo o restante da cadeia econômica. E o que é mais irônico aqui, pessoal? Nós somos quem suportamos o maior ônus fiscal da cadeia econômica. E como é que a legislação chama a gente, hein? De não contribuinte. Não contribuinte. A legislação fiscal chama a gente de não contribuinte. Imagine aí se fôssemos, hein? Imagine aí se fôssemos. Nós somos quem suporta o maior ônus fiscal da cadeia econômica. Pois bem, esse varejista vendeu por 6.000, embutido no preço tinha 1.080, ele recebeu esses 1.080, mas ele sabe que esses 1.080 não é dele, é do fisco. Ele lança esses 1.080 a débito na apuração, faz débito menos o crédito, e ele chega ali num valor de ICMS a recolher de R$ 270. De R$ 270. Vou marcar aqui de amarelo. Bonitinho. Olha só, pessoal. A gente rapidamente conseguiu fazer toda a apuração da cadeia econômica, tanto da indústria, como do atacado, como do varejo, obviamente que de forma simples, mas seguindo a lógica da não cumulatividade que a gente viu ontem, tá? E falando nessa lógica da não cumulatividade que a gente viu ontem, quando eu mostrei essa planilha para vocês, tá? E fiz esse exemplo, a gente teve um pequeno errinho aqui, tá? Um pequeno errinho aqui que eu vou explicar para vocês agora. O que é que a gente fez? Aqui onde tem valor do saldo credor, na verdade, botei R$ 9.000, que era a soma desses valores totais de créditos. Então, na verdade, eu teria que somar o valor do saldo credor de períodos anteriores com o restante de créditos. Se eu colocar aqui 0 no valor de saldos anteriores, o nosso cálculo fica todo perfeito, tá? Então, eu acredito que a lógica da sistemática ela tenha ficado muito clara para vocês na hora do exemplo, até por isso que vocês nem fizeram muita conta disso nos comentários, tá? Mas só fazendo aqui esse adendo. Ah, professor, mas se fosse manter os R$ 9.000 lá como estava, então a gente teria que fazer o seguinte: se eu mantivesse os R$ 9.000 aqui de crédito, de saldos anteriores, a minha soma total dos créditos, a minha soma total dos créditos seria de, perdão, pessoal, peraí. Seria de 18.000. Então, esse seria o total dos créditos. Total dos créditos.
Isso aqui é só para quem assistiu realmente a aula 1, tá? E viu lá em detalhe. Se você não assistiu a aula 1, sugiro que você assista. Então, nós teríamos total dos débitos 32 mil. Olha aqui, eu vou mostrar de novo a minha HP. Ontem a Alana postou que eu estava esfregando a minha HP na cara da sociedade. E eu boto com muito orgulho. Menos os 18 mil reais. E nós chegaremos, então, em 14 mil reais de crédito, tá? 14 mil reais de crédito. De débito, né? De valor apurado, perdão. 14 mil reais. Diminuindo os 5, nós chegaríamos num valor a recolher de 9 mil reais. Beleza? Só fazendo esse adendo, pessoal, bem simples sobre a aula de ontem. Eu acredito que tenha ficado bem claro para vocês tudo, tá? Mas a gente vou fazer aqui essa retificação da informação só para não deixar vocês confusos, tá? Inclusive, essa planilha, ela toda bonitinha, tá disponível aí para vocês também dentro do material, tá? Pois bem, pessoal. Pois bem, vamos voltar aqui para o nosso exemplo, certo? Então, pessoal, entendido aqui essa lógica da cadeia normal, a gente agora vai falar sobre a substituição tributária. O que é que acontece? Acontecem duas coisas interessantes aqui. A primeira delas é que vocês podem perceber que quando o fisco ele cobra o ICMS normal, ele vai recebendo um pedaço do ICMS a cada etapa da cadeia econômica que vai passando. Ou seja, ele recebeu um pedaço do ICMS recolhido pela indústria, um pedaço do ICMS recolhido pelo atacado, um pedaço do ICMS recolhido pelo varejista. Então, ele foi recebendo esse valor do ICMS da cadeia econômica de forma fracionada. Porém, pessoal, imaginem o seguinte, tá? Imaginem o seguinte, nós temos alguns tipos de produtos que eles dariam para o fisco um trabalho muito grande de serem acompanhados, tá? Vou dar um exemplo aqui que eu costumo bastante usar, que é o da cadeia econômica dos cigarros, tá? Cadeia econômica dos cigarros. Vamos supor o seguinte, você imagina assim, ó. Os cigarros, cadeia econômica do cigarro. Vou botar aqui para a gente poder ver o exemplo. Prestem bastante atenção, tá, pessoal? Cadeia econômica dos cigarros. Nós temos a indústria. Essa indústria vende para o atacadista, que vende para o varejista, que vende para o consumidor final. Só que o que é que acontece, pessoal? Olha só que interessante isso aqui, tá? Vocês vão entender por que surgiu a bendita da substituição tributária, para que ela serve e qual é o seu objetivo, tá? Olha só, nós estamos falando aqui, então, dessa cadeia econômica aplicada aqui aos cigarros, tá? Cadeia econômica aplicável aos cigarros, aonde nós temos essa dinâmica, tá? Que a indústria fabrica o cigarro, vende para o atacadista, que vende para o varejista, que por sua vez vai vender para o consumidor final. Só que, pensem o seguinte comigo. Cigarro é um produto pequeno. Por que eu estou dando um exemplo do cigarro? Só para explicar para vocês, tá? Porque o cigarro é um exemplo prático de substituição tributária, tá? Mas por que eu estou dando esse exemplo? Ora, o cigarro é um produto que ele tem um custo de fabricação muito baixo, mas ele tem um consumo muito alto. Então, imagine o seguinte, vamos supor que eu tenho aqui, vou dar só a título de exemplo esses números, tá, pessoal? Só a título de exemplo. Uma pesquisa que eu vi há um tempo atrás disse que no Brasil nós tínhamos 15 indústrias de cigarros apenas. 15 indústrias de cigarros. Só que essas 15 indústrias de cigarro vendem, por exemplo, para 2 milhões de atacadistas. 2 milhões de atacadistas. Números não são precisos, tá, pessoal? Estou dando para fins de exemplo. Esses 2 milhões de atacadistas vendem para 10 milhões de varejistas. A gente vê que cigarro vende em qualquer bodega.
qualquer mercearia vende cigarro, que vendem para, vamos supor, 50 milhões de consumidores finais. Então, perceba assim, ó, nós tínhamos 15 fábricas de cigarros, 15 fábricas, perdão, que vendem para 2 milhões de atacadistas, que vendem para 10 milhões de varejistas, que vendem para 50 milhões de consumidores finais. Pergunto para vocês, pessoal, quem que, na sua ótica, dessa cadeia econômica, tem melhor infraestrutura tecnológica, aquisitiva, de pessoal, para ser fiscalizado, para ser cobrado? Quem que tem mais? A indústria, o atacadista, o varejista ou o consumidor final? É lógico que quem reúne, pelo menos em tese, a melhor infraestrutura de organização para promover o recolhimento do tributo é a indústria. Então, o que é que o fisco faz? O fisco diz assim, ô indústria, eu vou cobrar todo o ICMS da cadeia econômica de você. Lembra que a gente acabou de ver o ICMS na cadeia econômica? Aí o fisco diz assim, indústria, eu vou cobrar todo o ICMS da cadeia econômica já de você, para que eu não precise ir fiscalizar o atacadista, o varejista, porque eu vou ter que fiscalizar, e no mínimo, 12 milhões de empresas. Eu não tenho pessoal suficiente para fiscalizar. Então, é muito mais fácil eu concentrar minha fiscalização, concentrar minha atenção nessas 15 indústrias e colocar elas para serem os responsáveis pelo recolhimento do imposto do restante da cadeia, porque assim fica mais fácil de acompanhar. Então, é aí, pessoal, exatamente no que eu costumo chamar, tá, de preguiça tributária, que nasce a famosa substituição tributária. Por quê? Porque a substituição tributária nada mais é do que uma técnica de arrecadação aonde eu coloco a responsabilidade pelo recolhimento do tributo para um outro contribuinte. Então, assim, ao invés do atacadista ser o responsável pelo recolhimento do seu ICMS, a indústria que vai recolher por ele. Ao invés do varejista ser o responsável pelo recolhimento do seu ICMS, a indústria vai recolher por ele. E quando a gente fala de substituição tributária, surgem alguns conceitos, tá? O contribuinte substituto e o contribuinte substituído. Substituído. Esse substituído, eu não sei se eu assentar no canto certo, não, tá? Mas já eu vejo. Contribuinte substituto e o contribuinte substituído. Tá certo. Então, nesse caso aqui, o nosso contribuinte substituto é a indústria. Por quê? Porque o contribuinte substituto é aquele que vai fazer o recolhimento pelo restante da cadeia. Então, no nosso caso, a indústria, as fábricas, elas vão ser o contribuinte substituto. E quem que elas vão substituir? O restante da cadeia econômica. Que aí entra o atacadista, o varejista e o consumidor final. Então, percebam que nós temos dois conceitos importantes que precisam ser considerados, entendidos e precisa fazer sentido para você, tá? Contribuinte substituto e contribuinte substituído. Beleza. Entendido isso, a gente volta aqui para a nossa cadeia normal. O que acontece, pessoal? Eu expliquei para vocês ontem que o ICMS ele é um tributo não cumulativo. E que o tributo não cumulativo ele incide sobre o valor agregado à cadeia econômica. Tá, professor, o que é isso de incidir sobre o valor agregado? Vejam só. No nosso exemplo anterior, o atacadista comprou por 4.500, comprou por 2.000, perdão, o atacadista comprou por 2.000 e vendeu por 4.500. Se a gente pegar 4.500
menos 2.000 significa que o atacadista ele agregou ao produto R$ 2.500. Vocês concordam? Se ele agregou ao produto R$ 2.500, se eu aplicar uma alíquota de 18%, que é a nossa alíquota do ICMS, sobre esses R$ 2.500, nós vamos ter um valor de ICMS de R$ 450. Olha que coisa linda. Bate exatamente com o valor do ICMS que o atacadista recolheu. Se eu vier para o varejista comprou a mercadoria por R$ 4.500 e vendeu por 6.000. Se eu pegar 6.000 menos os 4.500, vai ser um valor agregado de R$ 1.500 pelo varejista. Se eu aplicar 18% em cima desses R$ 1.500, nós vamos chegar num valor de R$ 270, que foi exatamente o valor a recolher pelo atacadista. Então, pelo varejista. Então, percebam que o ICMS ele incide sobre o valor agregado em cada etapa da cadeia econômica. Quanto é que o atacadista vai pagar de imposto? Quanto ele agregar em cima das suas compras no preço de venda. Quanto que o varejista vai pagar? Quanto ele agregar nas suas compras em cima do preço de venda. Beleza. Entendendo isso, pessoal, surge o nosso primeiro desafio quando a gente fala sobre substituição tributária. Qual que é o primeiro desafio? O primeiro desafio é o seguinte, ó. Beleza, professor, eu entendi que o ICMS é sobre o valor agregado. E eu entendi o que é a substituição tributária. É quando o fisco ele obriga um outro contribuinte, ele define um outro contribuinte para ser o responsável pelo recolhimento do restante da cadeia, como você explicou aqui embaixo. Agora, olha o desafio da substituição tributária. Como é que a indústria vai pagar pelo restante da cadeia se eu ainda não sei quanto que o atacadista vai agregar ao produto, quanto que o varejista vai agregar ao produto e o ICMS incide sobre o valor agregado? Então, percebo que, poxa, ficou difícil agora, professor. Ficou difícil. Porque se eu não sei quanto vai ser agregado, como é que eu posso substituir eles? É por isso, pessoal, que a substituição tributária, ela, em regra, trabalha com uma coisa chamada MVA, que é a margem de valor agregado. Essa margem de valor agregado é definida pela lei e ela exatamente presume quanto será o valor agregado à cadeia econômica. Já já vocês vão entender isso em detalhes, tá, pessoal? Porque eu vou fazer cálculos já já. Mas eu preciso que vocês entendam a lógica, tá? A lógica. Então, assim, se eu não sei quanto vai ser agregado à cadeia econômica, eu preciso estimar. Então, eu, legislador, defino quanto é a margem de valor agregado estimada por mim, certo? Entendido isso, pessoal, agora a gente vai fundamentar isso, tá? Para a gente fundamentar, eu vou aqui para a Lei Complementar 87 de 96, lá no artigo 6º. O artigo 6º diz o seguinte, ó: a lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a um depositário, a qualquer título, a responsabilidade pelo pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário. Ou seja, a Lei Candir está estabelecendo aqui que a lei ela poderá atribuir a alguém, no caso do nosso exemplo, a indústria, a responsabilidade pelo pagamento do imposto, momento em que ele assumirá a condição de substituto tributário, tá? Quando a gente desce aqui para o artigo 8º, ele diz assim, ó: a base de cálculo para fins de substituição tributária será... E aqui tem alguns pontos que eu considero importantes, tá? Começar aqui pelo inciso 2º, que é o mais importante. Em relação às operações e prestações subsequentes, que é exatamente no caso da indústria, quando ele vai vender, quando ele vai ser substituto do restante da cadeia, a base de cálculo vai ser obtido pela somatória das seguintes parcelas: valor da operação ou prestação própria
realizada pelo substituto tributário ou pelo substituído, montante do valor do seguro, frete, outros encargos transferidos ao adquirente e a margem de valor agregado. Margem de valor agregada, tá? Que é exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês. Agora, vamos para um exemplo matemático que vocês vão ver que não tem nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Vamos lá. Vamos supor que nessa mesma dinâmica que a gente tinha visto agora há pouco, a gente vai ter um cálculo de substituição tributária, tá? Agora a gente vai ter aqui a substituição tributária. Substituição tributária. Essa substituição tributária aqui que nós vamos ver, pessoal, ela é uma substituição tributária para frente. Substituição tributária para frente. Por que é uma substituição tributária para frente, professor? Ora, porque vocês estão vendo na tela que os contribuintes substituídos estão para frente na cadeia econômica. Ou seja, é o atacadista, é o varejista, eles que estão sendo substituídos. Então, o que é que a lei diz? Ora, contribuinte substituto, ele vai ser o responsável pela substituição tributária, tá? Beleza. Prestem atenção. Então, nós vamos ter o seguinte, o valor da operação foi R$2.000, a alíquota do ICMS, 18%. 18% de R$2.000, 18% de R$2.000, nós acabamos de fazer esse cálculo, tá? 18% de R$2.000, R$360. Então, como é que fica aqui a base de cálculo do ICMS normal para esse contribuinte? Para a indústria, né? A indústria tem um valor da operação de R$2.000, a base de cálculo do ICMS foi R$2.000, porque foi em cima desses R$2.000 que eu apliquei a alíquota. Qual foi o valor do ICMS? Nós acabamos de calcular. R$2.000 vezes 18%. Esse é o nosso valor do ICMS. Beleza. Calculamos o ICMS normal da operação. Só que eu estou dizendo para vocês que essa indústria ela é o substituto tributário, definido pela lei. Ela é o substituto tributário. Se ela é o substituto tributário, o que é que acontece? O fisco precisa determinar qual é a MVA, qual é a margem de valor agregado. Então, vamos supor que nesse exemplo aqui, a nossa margem de valor agregado seja de 40%, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, MVA de 40%. Professor, aonde é que está dizendo quanto é essa MVA? De onde é que o senhor tirou essa MVA? Eu estou usando essa MVA de 40% aqui, pessoal, para fins de exemplo, tá? Mas sempre quem vai estabelecer é a lei. É a lei do Estado, é o convênio ou o protocolo. Se você não sabe a diferença de convênio para protocolos, é o seguinte, os protocolos, eles são acordos firmados entre alguns estados. Vamos supor que os estados da região Nordeste firmam acordos com estados da região Norte. Então, eles firmam um protocolo. Quando todos os estados da federação eles são signatários de um acordo, esse acordo é um convênio. Então, para que haja substituição tributária em operações interestaduais, é necessário que haja um convênio ou um protocolo. Já na substituição tributária interna, nas operações dentro do Estado, é necessário que haja uma lei estadual. E é interessante, pessoal, por quê? Porque tanto a lei estadual como o convênio ou o protocolo é quem determinam essa MVA. Com base em quê? Elas determinam a MVA com base em estudos que eles fazem que determinam quanto é mais ou menos a margem de lucro da cadeia econômica. Quer dizer que está sempre certo? Não. A gente teve um caso aqui no estado do Ceará, há uns 2 anos atrás, que o pessoal do ramo de móveis, né, móveis para dentro de casa, rack, guarda-roupa, eles tiveram a sua inclusão na substituição tributária. Quando eles tiveram a inclusão na substituição tributária, o fisco estadual estabeleceu uma MVA de 35%. Naquele momento, o pessoal do segmento se reuniu junto com o sindicato e entrou com um pedido na Secretaria da Fazenda para que diminuíssem esse MVA, porque eles entendiam que eles não tinham essa margem de 35%.
que a margem média dos produtos era apenas 25%. Então, o fisco recebeu o pleito, discutiu, negociou com eles e, para alguns casos, reduziu a MVA. Mas quem estabelece a MVA é o próprio fisco. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os R$2.000 e vou aplicar os 40%. Esse valor é o que... Vou só botar aqui, pessoal, perdão, formatar a célula aqui para o correto. Esse valor de R$800 é o valor que o fisco está entendendo que vai ser agregado à cadeia econômica. E aí a gente já consegue chegar na base de cálculo da substituição tributária, que vai ser o quê? Os R$2.000 do valor da operação, mais o MVA. Então, a nossa base de cálculo da substituição tributária vai ser de R$2.800. Em cima dessa base de cálculo da substituição tributária, nós vamos aplicar a alíquota do ICMS, de 18%. Apliquei a alíquota do ICMS, deu R$504. Professor, esse já é o ICMS substituição tributária? Não, pessoal. Por quê? Porque eu preciso diminuir desse valor o ICMS normal da operação, que é os R$360, menos os R$360. Por quê? Porque esses R$360 já está embutido no preço da mercadoria. Então, o nosso ICMS substituição tributária, nesse exemplo, é de R$144. Esses R$144, pessoal, ele é pago por fora. Pago por fora. O que é que isso significa? Isso significa que, na hora que a indústria for emitir sua nota fiscal, a nota fiscal vai sair com os seguintes dados. Ó. Valor dos produtos. O valor dos produtos vai ser o valor da operação. Base de cálculo do ICMS. Base de cálculo do ICMS a gente já definiu aqui. Valor do ICMS. O valor do ICMS, R$360. Base de cálculo do ICMS substituição tributária. Valor da base de cálculo do ICMS mais MVA, R$2.800. Valor do ICMS-ST que vai estar destacado na nota, R$144. Valor total da nota, valor dos produtos, mais o valor do ICMS-ST. Valor total da nota, R$2.144. É por isso, pessoal, que muitas vezes as pessoas me mandam mensagem e dizem assim, ó, professor, eu não consegui calcular o valor total da nota que está aqui na minha nota fiscal. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não tem esse conhecimento de conseguir chegar no valor total da nota, exatamente seguindo esse exemplo que a gente fez aqui, tá? Então, percebam, pessoal, o que é que vai acontecer? Contribuinte substituto, nesse caso, tá? Contribuinte substituto foi a indústria. Contribuinte substituto. Tutor. Contribuinte substituto foi a indústria. A indústria foi o nosso contribuinte substituto. E o contribuinte substituto, pessoal, ele, em regra, vai promover 2 recolhimentos. Ele, em regra, vai promover 2 recolhimentos. Ele vai promover o recolhimento do ICMS normal, normalmente chamado, né? Que é o ICMS normal. E ele vai promover o recolhimento do ICMS substituição tributária. Só que, lembra que eu falei para vocês que a indústria é contribuinte de direito, ela só está promovendo o recolhimento? Quem de verdade está suportando o ônus fiscal, tanto dos R$360 do ICMS normal, que está embutido no preço, como dos R$144 do ICMS substituição tributária, é o atacadista, tá? É o atacadista. E dentro do SPED fiscal, pessoal, o ICMS normal, como a gente viu ontem, ele é apurado lá no registro E110. No registro E110. Já o ICMS substituição tributária, ele é apurado no registro E210. E210. Com uma lógica, tá, pessoal? Com uma lógica bem semelhante. Por quê? Porque a apuração do ICMS substituição tributária, ela também pode ter débitos e créditos. Por quê? No caso da indústria aqui, eu vou lançar um débito lá de R$210. Mas vamos supor que a indústria estava pedindo um ressarcimento.
e esse ressarcimento foi aprovado, então ela tem direito a um crédito. Então, ela vai lançar lá o crédito menos o débito para chegar no valor a recolher. Então, a substituição tributária vai ter uma dinâmica parecida também de débitos e créditos, tá? Beleza, pessoal? Ficou claro esse entendimento? Eu expliquei aqui para vocês de uma ponta a outra a substituição tributária. Expliquei o que era contribuinte de fato, expliquei o que era contribuinte de direito, expliquei o que é o substituto tributário, expliquei quem são os contribuintes substituídos, que é o restante da cadeia econômica. Expliquei também como é que se calcula o ICMS normal da operação, como é que se calcula a base de cálculo da substituição tributária, como é que se calcula o ICMS substituição tributária. Então, expliquei aqui em detalhes para vocês toda essa sistemática da substituição tributária. Ah, professor, é só isso? Óbvio que não, tá, pessoal? Óbvio que tem mais coisas. Óbvio que nós temos substituição tributária para trás, para frente, nós temos a substituição tributária com MVA, nas operações interestaduais, nós vamos ter um ajuste da substituição tributária, nós vamos ter substituição tributária por pauta fiscal. Então, são muitos assuntos, tá? São muitos assuntos. Inclusive, ontem eu vi alguns de vocês perguntando sobre o nosso treinamento de especialista em ICMS. Nesse treinamento, a gente aborda todos esses assuntos, tá? Mas isso é uma coisa para a gente conversar mais para frente. Mas o importante é que você entenda essa lógica. O que é que eu quero agora, pessoal? Que você entenda essa lógica. Se você entende claramente isso aqui que a gente acabou de fazer, você consegue reproduzir esses cálculos. Então, é exatamente por isso que eu vou dar a oportunidade de vocês fazerem um cálculo desse, tá? Vou dar a oportunidade de vocês fazerem um cálculo desse. Como? Imagine o seguinte, imagine que nós estamos falando de uma indústria, certo? A indústria que está fazendo uma venda no valor de R$ 3.500, R$ 3.500 para um atacadista. E eu estou dizendo para vocês que o MVA da operação é de 60%. Então, o que é que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês calculem o ICMS normal e o ICMS substituição tributária, tá? Lembrando que a gente está falando de uma alíquota de ICMS normal de 18%, tá? Então, eu vou dar exatamente 3 minutinhos para que você possa fazer esse cálculo. Vou botar um temporizador aqui na minha tela, só para a gente poder acompanhar esses 3 minutinhos, tá? Então, vamos lá. Iniciei aqui o temporizador, tá? Botei o timer aqui de 3 minutos para vocês fazerem o cálculo. Esse cálculozinho aqui, ó. Valor da operação, R$ 3.500. MVA, 60%. Calcula. Valor do ICMS, substituição tributária. Vamos lá, meu povo? Mãos à obra.
Pronto, pessoal, vamos lá, vamos continuar. Deu aí os 3 minutinhos para vocês fazerem o cálculo. Agora eu vou fazer com vocês, tá? Pois bem, nós temos o valor da operação, R$ 3.500. R$ 3.500, se é o valor da operação, ela vai ser a nossa base de cálculo do ICMS, tá? Então, R$ 3.500 é a base de cálculo do ICMS. Valor do ICMS vai ser R$ 3.500 vezes o 18% do ICMS normal, a alíquota normal do ICMS. Então, nós chegamos num valor de ICMS de R$ 630, que é o nosso ICMS normal. Vocês estão vendo que os dados da nota fiscal já estão sendo preenchidos aqui automaticamente, né? Beleza. A gente deixou pré-determinado que o fisco estabeleceu uma margem de valor agregado de 60%. Então, nós temos R$ 3.500 vezes os 60%, nós temos uma margem de valor agregado de 2.100. Agora, nós já conseguimos determinar a base de cálculo do ICMS substituição tributária, que vai ser o valor da operação mais o valor da MVA. Então, nós temos uma base de cálculo do ICMS substituição tributária de R$ 5.600. Vou aplicar em cima desses 5.600 a alíquota de 18% e depois vou diminuir desse montante de 1.008 o ICMS normal que a gente havia calculado. Então, eu vou chegar num valor de ICMS substituição tributária de R$ 378. Nossa nota fiscal ficou como? Nós temos valor dos produtos, R$ 3.500, base de cálculo do ICMS, R$ 3.500, valor do ICMS, R$ 630, base de cálculo da substituição tributária, R$ 5.600, valor do ICMS substituição tributária, R$ 378, valor total da nota, R$ 3.878. Beleza, pessoal? Beleza, deu para fazer aí? Deixa aí nos comentários se vocês conseguiram fazer, se foi tudo tranquilo e favorável. Pessoal, lembrando, tá? Jamais eu disse para vocês que o objetivo aqui era a gente cobrir tudo, a gente não está esgotando o assunto de substituição tributária, tá? Não, seria até meio arrogância da nossa parte achar que a gente vai fazer tudo sozinho, que a gente vai conseguir aprender tudo aqui em tão pouco tempo. Mas o meu objetivo nesse treinamento, como eu disse, é trazer uma visão nova para vocês de que é sim possível aprender o ICMS de forma mais simples, de forma mais prática, e a gente conseguir, então, avançar nos nossos estudos a respeito desse tema tão importante, tá? Eu tenho mais duas coisas interessantes para fazer com vocês aqui ainda, tá? E aí a nossa aula ainda não acabou, tá? Primeiro, queria mostrar para vocês só o que diz aqui, ó, ainda lá no artigo 8º, aqui mais na frente, no parágrafo 4º, ele diz o seguinte, ó, a margem a que se refere a linha C do inciso 2 do caput será estabelecida como, tá? A Lei Candia, ela está dizendo como é que o fisco vai estabelecer a alíquota do MVA, da margem de valor agregado, que será com bases nos preços usualmente praticados no mercado, obtidos por meio de levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e outros elementos fornecidas por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados, devendo os critérios para sua fixação ser previsto em lei, tá? Ser previsto em lei. Beleza. Com relação à substituição tributária, a gente já conseguiu ver algumas coisas. É tudo? Não é tudo, mas vamos voltar para o nosso material. Pessoal, a gente tem alguns tipos de substituição tributária, certo, pessoal? Que tipos são esses? Para trás, para frente e concomitante. Concomitante. Acho que é assim que se escreve. Deixa eu olhar aqui. Concomitante. Tá certinho. Concomitante. Substituição tributária para frente foi a que a gente viu, tá? Essa substituição tributária para frente foi a que a gente viu aqui em detalhes. A substituição tributária para trás, pessoal, é aquela onde o contribuinte substituído ficou para trás.
Normalmente, o exemplo que eu cito é o caso do produtor rural. Imagina que o produtor rural vende para a cooperativa agrícola vende para o supermercado. Normalmente, o produtor rural, nessa venda dele para a cooperativa agrícola, ele não vai pagar o ICMS. O ICMS fica diferido, fica postergado. Postergado para que momento? Para o momento da venda da cooperativa para o supermercado. Então, o produtor rural ele foi o contribuinte substituído, mas ele ficou lá para trás na cadeia econômica. Então, essa é a substituição tributária para trás. Amanhã, quando eu for falar com vocês sobre CST, Código da Situação Tributária, a gente vai ver muito, por exemplo, ICMS normal, CST 00, tributado integralmente. Ah, professor, e o CST 10, que é aquele tributado e com cobrança do ICMS por substituição tributária. Esse, normalmente, é o do contribuinte substituto, porque ele promove dois recolhimentos, o das suas próprias operações e a do restante da cadeia, o da substituição tributária. Existe também a substituição tributária concomitante, que é onde dizem que ela acontece no mesmo momento do fato gerador, que é, por exemplo, no caso dos serviços de transporte, tá? Onde a gente define o responsável pela contratação daquele serviço de transporte como sendo o responsável pelo recolhimento do tributo, uma vez que a transportadora ela não vai ter cadastro nas unidades da federação em que ela está passando. Então, ela seria uma substituição tributária concomitante, tá? Mas é um caso bem específico que a gente aborda muito no curso de especialista em ICMS, não necessariamente aqui, tá? Cálculo do ICMS substituição tributária a gente viu, mas existem outras formas de cálculo. Como eu falei para vocês, existe a MVA ajustada, que é no caso do ICMS substituição tributária em operações interestaduais. Existe a cobrança do ICMS substituição tributária por pauta fiscal, que é quando existe uma pré-determinação do fisco. Existe a cobrança do ICMS substituição tributária por item. Então, são muitas formas de cálculo da substituição tributária que não daria tempo da gente explorar todas elas aqui, tá? E como eu falei para vocês, nós temos também a questão do registro E210 do SPED fiscal, que é onde a gente faz a apuração do ICMS normal, tá? Do ICMS substituição tributária, perdão. O E110, apuração do ICMS normal, o E210, apuração do ICMS por substituição tributária. Amanhã, na nossa aula de SPED fiscal, na nossa aula 3, eu vou mostrar para vocês também sobre a apuração do ICMS substituição tributária dentro do SPED fiscal. O que eu queria aproveitar para mostrar para vocês agora, tá? Como vocês têm muitas dúvidas a respeito de antecipado, de FAO, dentre outras coisas, eu queria aproveitar esse momento para a gente falar um pouquinho também a respeito desses princípios, tá? O que acontece? Estou aqui dentro da Constituição, tá? Dentro da Constituição, dentro do artigo 155, e a gente vai ver aqui no parágrafo 2º, que é o parágrafo que fala do ICMS, a gente começou vendo que o primeiro princípio constitucional do ICMS era a não cumulatividade, que o ICMS será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada etapa da operação com o montante cobrado nas operações anteriores. A gente já falou sobre isso. Só que eu queria trazer um outro ponto aqui, tá, pessoal? Que também é muito comentado por vocês aqui no chat, e é por isso que eu estou trazendo, que é sobre imunidade, isenção e não incidência. É muito interessante, pessoal, porque isso aqui é mais um assunto que parece muito simples, mas que na prática geram muitas dúvidas, tá? Então, eu vou tentar explicar para vocês aqui da forma mais simples possível, tá? Então, nós temos imunidade, nós temos a não incidência, e nós temos a isenção. Professor, para mim, essas três coisas eram a mesma coisa. Muita gente pensa assim, tá, pessoal? Mas não são, tá? São coisas diferentes e eu vou explicar para vocês aqui agora, tá? Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa ficar muito claro na nossa mente
é com relação à imunidade, tá? A imunidade, ela vai ser prevista pela Constituição Federal. A imunidade, ela é prevista na Constituição Federal. O que é a imunidade? É quando a Constituição ela impede o alcance do tributo. A Constituição Federal impede o alcance do tributo. Então, assim, ó, quando algo está imune, o tributo não pode alcançar. Não é porque o Estado é bonzinho, o Estado não quer cobrar. Não, é porque o tributo não pode alcançar. Quando algo está imune, ele está blindado pela Constituição Federal. Certo? Quando algo está imune, ele está blindado pela Constituição Federal. Professor, você pode dar alguns exemplos de operações ou produtos que sejam imunes? Posso sim. Nós vamos aqui no artigo 150 da Constituição. Artigo 150 da Constituição diz o seguinte, ó, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios. Aí o que é vedado para os estados, União e Distrito Federal? Cobrar tributos. Aí sobre o quê? Em relação a fatos geradores ocorridos antes da vigência da lei, instituir impostos sobre, por exemplo, aqui, ó, muito conhecido, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Ou seja, o texto constitucional, ele estabeleceu o quê? É proibido instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. O ICMS é um imposto. Como a Constituição blindou livros e jornais, que é a imunidade cultural de natureza objetiva, como ela blindou esses objetos de serem alcançados pelo tributo, o que acontece? O tributo não pode alcançar de maneira nenhuma. Então, eles estão imunes. Muita gente confunde imunidade com não incidência, mas são coisas distintas, tá, pessoal? A imunidade, a gente pode dizer que na imunidade o tributo não incide, mas nem toda não incidência o tributo está imune. Olha que interessante isso. Mas vamos lá, eu vou explicar aqui para vocês. Então, ficou claro que quando o texto constitucional diz que o tributo não pode alcançar algo, aquilo está imune, né? Beleza. Vocês concordam comigo que se a Constituição não blindou alguma coisa, né? A Constituição não blindou. Significa, se a Constituição não blindou, que o tributo pode incidir ou não incidir? Se a Constituição não blindou algo, pessoal, se a Constituição não blindou algo, significa que o tributo pode incidir ou não incidir. Aí compete à lei complementar, compete aos estados, principalmente a lei complementar, tá? Lá na lei complementar 87 e 96, nós vamos ter as hipóteses de não incidência do ICMS. Ora, se a lei complementar é quem estabelece, então eu vou dizer aqui, ó, não incidência é estabelecida por uma lei complementar. Então nós vamos ter, por exemplo, a Lei Candia, a Lei Complementar 87 de 96, estabelecendo que ora o tributo incide e ora o tributo não incide. É interessante, pessoal, porque uma vez eu vi um professor dando um exemplo sobre isso e ficou muito claro para mim, eu vou replicar e reproduzir esse exemplo para vocês, tá? A diferença da imunidade para não incidência é o seguinte, trazendo assim para o nosso universo, né? Por exemplo, gravidez. Nós temos homens e mulheres. Os homens estão imunes de ficar grávidos. Estão imunes. Porque jamais essa possibilidade alcança ele. Já a mulher, ela pode estar grávida e ela pode não estar grávida. Então, é uma hipótese de incidência ou não incidência. Se ela não está grávida, significa que aquilo não incidiu, tá?
Então, deu para entender aí por que a não incidência ela é diferente da imunidade, porque a imunidade jamais pode incidir. A não incidência, a lei complementar disse que o tributo não incidiria. E a isenção, professor? E a isenção? A isenção, ela é quando o tributo poderia incidir, tá? É quando o tributo poderia incidir, mas vem uma lei em sentido contrário e diz que não precisa pagar. Então, aquela operação fica isenta. Vem uma lei, aí pode ser uma lei estadual, em sentido contrário, pode ser um convênio, um protocolo também, e diz que não precisa pagar. Então, a operação está isenta. Por exemplo, as operações com a Zona Franca de Manaus. É uma venda normal de mercadoria. Então, o ICMS poderia incidir. Só que vem uma lei em sentido contrário e diz que, apesar do ICMS poder incidir, ele não será cobrado. Certo? Beleza? Deu para entender aí a diferença de isenção, imunidade e não incidência? Só que o que é que acontece? Onde é que o bicho pega, tá? É aqui, quando a Lei Complementar 87 de 96 e tanto também como a Constituição Federal estabelecem o seguinte, ó. Estabelecem o seguinte, ó. Haverá incidência, isenção e não incidência, salvo determinação em contrário. Porém, isso não implicará em crédito para compensação com o montante devido nas operações e prestações seguintes, ou poderá acarretar a anulação do crédito relativo a operações anteriores. Vou explicar para vocês isso aqui rapidamente, tá? Vamos supor o seguinte. Vou ocultar aqui, só para a gente poder fazer o nosso último exemplo. Vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que o atacadista está comprando a mercadoria da indústria por R$ 3.500. Só que essa mercadoria vem isenta. Pergunto, se essa mercadoria, se essa operação está isenta, o atacadista está suportando algum ônus fiscal? Não, pessoal. Se está isento essa compra, ela foi beneficiada por uma isenção, ele não está suportando ônus fiscal. E vocês lembram que eu falei para vocês que a gente só tem direito a crédito se a gente estiver suportando o ônus fiscal? Então, se esse atacadista não está suportando nenhum ônus fiscal, ele não vai ter direito a crédito de ICMS. Então, é por isso que a Constituição diz que não implicará em crédito para compensação com o montante devido nas operações e prestações seguintes. Então, é por isso que quando eu compro uma mercadoria isenta ou sem a incidência do tributo, eu não tenho direito a crédito. Porém, pessoal, eu vou dar um exemplo aqui um pouco mais interessante, tá? Um pouco mais interessante. Vamos imaginar aqui, tá? Vou fazer aqui bem simples, não estou entendendo por que ele está falando isso, mas vamos imaginar que nessa nossa apuração, nós temos o seguinte, nós temos um atacadista, tá? Que ele comprou mercadoria por R$ 3.500. Aí eu vou botar aqui débito e crédito, tá? Débito e crédito. O atacadista comprou mercadoria por R$ 3.500, então tinha embutido nesses R$ 3.500 18% de ICMS. Então, esses 18% de ICMS, vou botar aqui embaixo. Vou botar aqui só os 18%, igual nós fizemos antes, 18%. Nós temos R$ 3.500 vezes os 18% de ICMS. Então, ele paga o embutido no preço 630. Beleza. R$ 630 é o valor do crédito, porque nesse caso foi tributado, ele suportou o ônus fiscal que estava embutido no preço. Só que, posteriormente, esse atacadista vendeu por R$ 4.500 uma operação que estava isenta, tá? Uma operação que estava isenta. Ou seja, eu não tenho tributação na minha venda. O que é que diz a Constituição? Acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores.
Quando eu comprei a mercadoria, que eu paguei os R$ 630, eu suportei o ônus fiscal, fiquei com direito a crédito. Mas como a minha venda foi isenta dessa mercadoria, o fisco diz que eu tenho que anular esse crédito. Como é que eu anulo o crédito? Lançando um débito. A gente viu ontem. Quando eu lanço um crédito de igual valor, o valor a recolher fica zero, mas também o valor de saldo para o período seguinte é zero também. Ah, professor, a anulação de crédito vira um débito? Vira. Ó. Vocês lembram ontem na apuração? Ó, estorno de crédito estava aqui do lado do débito. Ó. Estorno de crédito está do lado do débito. Então, a gente viu que existem essas hipóteses. Beleza, pessoal? Bom, para a gente não se estender muito na aula, nós já vimos muita coisa, eu vou deixar o restante do conteúdo para a gente ver amanhã, tá? Mas eu espero ter esclarecido aí muitas questões relacionadas à substituição tributária com vocês. A nossa próxima aula, nossa aula de amanhã, nós vamos abordar a EFD, ICMS, IPI, o SPED fiscal, e nós vamos ver a parte de CST, CFOP, blocos do SPED fiscal, apuração do ICMS normal e apuração da substituição tributária dentro do SPED fiscal. Nós vamos ver como é que você pode baixar o programa do SPED fiscal, utilizar ele aí na sua máquina. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão analisar os relatórios da escrituração fiscal, como é que se comporta o SPED fiscal como um todo, tá? Então, a aula de amanhã está imperdível, tá? Imperdível. Eu quero encontrar todos vocês que estão aqui nessa aula de hoje amanhã, tá? Reforço mais uma vez o convite. Me sigam lá no Instagram, @prof.felipeguerra. Eu vou fazer um post lá, que a aula 2 está liberada, e eu queria que vocês fossem lá e fizessem uma enxurrada de comentários nesse post, tá? De aula 2 liberada. Tanto dizendo o que é que você achou dessa aula, como também marcando os seus amigos que vocês sabem que precisam estudar o ICMS, tá? Marca os colegas de trabalho, os colegas de faculdade, marca todo mundo, tá? Não esqueçam também, pessoal, de se inscreverem no meu canal do YouTube, Professor Felipe Guerra, tá? Professor Felipe Guerra. Se inscreva no canal do YouTube, lá é um local que a gente está sempre compartilhando conteúdos. Define logo um lembrete da aula 3, tá? Para que você não correr o risco de ficar de fora, de perder esse conteúdo da aula 3. E eu gostaria de pedir para que você também deixe aqui embaixo o seu comentário sobre essa aula 2, tá? A aula 2, eu tentei trazer aqui um conteúdo técnico, prático, com bastante cálculo, mas de forma bem explicativa, descomplicada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo o seu comentário, diz o que é que você está achando desse treinamento e a gente se vê amanhã na nossa terceira aula. Um forte abraço e até mais.